Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter Naega, eu sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse vídeo e ainda não conhece a nossa igreja, você pode fazê-lo durante esse período de pandemia através de nossa página no Facebook, Instagram, o site da nossa igreja e também o nosso canal no YouTube, onde colocamos sermões e aulas ministradas em nossa igreja. Hoje nós daremos continuidade e encerraremos também o nosso estudo no livro do profeta Jonas, um dos 12 profetas menores. Antes de fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui e o que nós veremos no capítulo 4, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa em silêncio. O Senhor fala conosco, nos ensina, nos mostra mais sobre quem o Senhor é. Cada vez que lemos a tua palavra, aprendemos mais sobre ti. E aprendendo mais sobre ti, queremos te pedir, Pai, que o Senhor molde nossas vidas para sermos mais parecidos com o Senhor. Assim como um filho quer ser como um pai que admira, nós queremos ser como nosso pai. Queremos ser como nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Por isso, molde nossos corações, aplique a tua palavra no nosso coração para que nós tenhamos vidas transformadas pelo teu evangelho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então fazer uma breve recapitulação e então vamos para o nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, o que nós vimos até aqui? No capítulo 1, nós temos o chamado de Jonas, a maneira como Deus chamou ele para pregar contra Nínive, uma mensagem de condenação, e também a maneira como Jonas tentou, né, pelo menos ele tentou, fugir do Senhor, indo para o outro extremo do mapa, indo lá para Tarso, ao invés de ir para Nínive. E no meio dessa viagem de fuga, ele é acometido por uma grande tempestade que o Senhor envia, tem todo aquele caos no navio, a discussão com os marinheiros. E o capítulo 1 termina com Jonas sendo desmascarado, porque ele estava escondido no navio, e lançado no mar. Uma situação completamente perigosa para alguém que não sabia nadar. Além disso, no capítulo 2, nós temos a oração de Jonas e seu salvamento. O grande peixe, aquele grande animal marinho que salva Jonas do afogamento, foi o meio pelo qual Deus utilizou para levar o profeta para a sua segunda chance, a maneira como ele tinha agora de cumprir sua missão. Jonas não conseguiu fugir. Não conseguiu fugir geograficamente, não conseguiu fugir nem morrendo afogado. Ele ia cumprir sua missão, ele ia ter que ir até Nínive e pregar a mensagem que Deus tinha mandado ele pregar. E na oração de Jonas, lá pelo final dela, nós temos o seguinte: com voz de agradecimento te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, no final da oração de Jonas, temos um Jonas agora falando que cumprirá aquilo que ele prometeu, cumprirá os seus votos, fará aquilo que ele deve fazer. Então, o peixe o vomita na praia. E no capítulo 3, nós temos uma breve introdução em que Deus chama Jonas novamente para pregar a mesma mensagem no mesmo lugar, só que dessa vez Jonas obedece e vai. A pregação rápida do profeta, afinal de contas, a sua mensagem era muito curta, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída completamente. E Jonas fica por ali. O que acontece no restante do capítulo 3 é a perspectiva de dentro da cidade. O que aconteceu com os ninivitas. A partir do momento que eles ouviram aquela pregação tão dura e tão curta e tão séria, eles se arrependeram. Por mais incrível que pareça, imagina, inimigos do povo de Deus, pessoas pagãs, rebeldes, violentas, agressivas, já causaram muito problema para o povo de Deus, com uma pregação rápida, curta e dura, toda a cidade se arrepende. E esse arrependimento da cidade chega até os ouvidos do rei, que promulga um jejum nacional, em que nem animais, nem homens, ninguém poderia comer e beber e passariam por esse jejum. E então, a expectativa da cidade, a expectativa do rei é que Deus olharia para aquilo, olharia para arrependimentos ninivitas e se arrependeria do mal, mudaria de ideia quanto ao que ele iria fazer com a nação, que seria destruída em 40 dias. Muito provavelmente chegaram a essa conclusão por causa dos 40 dias de prazo que a mensagem de Jonas tinha. Pensariam, talvez, daqui 40 dias seremos destruídos. Então, se alguma coisa mudar em 40 dias, talvez o resultado mude também. E foi o que aconteceu. O povo inteiro se arrependeu e Deus também, na linguagem, né? Nós já falamos isso no último estudo. Então, Deus se arrependeu também do que iria fazer. Apenas uma linguagem humana para expressar o que aconteceu. Aqui no capítulo 4, que é o nosso capítulo de hoje, nós temos a outra perspectiva. No capítulo 3, o povo da cidade, e agora Jonas que está na cidade, saindo da cidade. Olhamos então o que o texto nos diz, no capítulo 4. Com isso, o arrependimento dos ninivitas, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Assim começa o capítulo 4, já com esse grande combate aqui em oração de Jonas. Jonas era um homem crente, era um homem que conhecia a palavra, era um homem que conhecia o Senhor. E essa oração dele demonstra que ele tinha algum conhecimento. O problema de Jonas aqui não era o conhecimento. O problema de Jonas aqui era um problema do coração. Ele sabia quem Deus era, ele sabia do que Deus era capaz, só que ele não queria deixar Deus ser Deus. Ele fala no final de sua oração, ao Senhor pertence a salvação, mas na hora que Deus usa de salvação para um povo inimigo, o Senhor não pertence à salvação mais. Jonas é parecido com a gente. Sabe de Bíblia, às vezes, tem um certo tempo na igreja, conhece a Bíblia, já estudou algum tipo de teologia na escola dominical, tem um certo gabarito de conhecimento da Escritura, mas na hora do vamos ver, quer falar para Deus o que ele pode ou não pode fazer. Na hora que Deus faz A, fala assim, ah, Deus, por que você fez A? Tinha que fazer B. E aí nós ficamos revoltados contra o Senhor. Nós não devemos ser assim. Eu acredito que o problema de Jonas, e às vezes, muitas vezes o problema nosso também, é que nós desassociamos o nosso conhecimento teológico da nossa piedade. Alguns usam aquela falácia dizendo que a teologia esfria o crente, que estudar muito te faz perder a fé em Deus. Isso é uma bobagem. Quando você só estuda, talvez isso possa realmente evidenciar um problema do seu coração. Mas quando você estuda, e estuda de joelhos, você estuda e vincula isso à sua piedade, você pega aquilo que você aprende na escola dominical, no culto, no estudo bíblico do grupo familiar, na sua leitura bíblica particular, de bons livros cristãos, a própria escritura, e linka aquilo, junta aquilo com a sua devoção a Deus, isso transforma a sua vida. E quando nós fazemos teologia de joelhos, uma teologia humilde, nós muito provavelmente não vamos agir como Jonas agiu. E também, né, nós temos que lembrar o seguinte, Jonas era uma pessoa assim como nós. Pode ser que naquele momento ele esteve assim, depois se arrependeu, pode ser que nós hoje estejamos bem e um dia venhamos a agir assim, mas a raiz desse problema é desassociar o conhecimento de quem Deus é, o conhecimento da Escritura com a nossa piedade. Quando nós sabemos quem Deus é e fazemos de maneira piedosa, reações como essa não têm espaço no nosso coração, porque nós ficamos felizes em ver Deus fazendo aquilo que Ele faz. Nós ficamos satisfeitos em ver a fidelidade de Deus, em cumprir aquilo que Ele já prometeu. Jonas conhecia o Senhor, disse, Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que se arrepende do mal. Ele conhecia o Senhor, isso aí é claro em todo o Antigo Testamento. Mas na hora que Deus faz uso dessas características, disso que Ele revelou sobre si mesmo, Jonas fica completamente revoltado com o Senhor. E nós não podemos cometer esse mesmo erro. Sabemos que nós cometemos, mas precisamos nos atentar para que se torne cada vez mais raro em nossa vida. E como fazemos isso? Juntando o nosso conhecimento do Senhor com a nossa piedade. É fazer a teologia, o estudo da Escritura, o estudo da teologia de modo geral, a disciplina acadêmica, o que for, de joelhos. Honrando ao Senhor por meio de nossos estudos. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu temo. Quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu amo. Essa é a maneira certa de estudar a Bíblia, essa é a maneira certa de aprender sobre Deus. Aprender de modo que te leve à adoração e à devoção. Então Jonas faz essa oração, completamente revoltado, porque Deus tinha tido misericórdia, tinha dado salvação aos ninivitas. E a resposta de Deus não é falando assim, ah, por que isso, por que isso, por que isso. Não justifica muito aqui. Ele simplesmente fala, é razoável essa tua ira? Você tem razão em ficar irado desse jeito? Justifica. Tudo isso que está acontecendo justifica o tamanho da sua raiva ao ponto de pedir para morrer? E Jonas não responde ao Senhor. O restante do texto nos mostra o segundo episódio do capítulo 4, que diz, então Jonas saiu da cidade, provavelmente estava ali pela porta, terminou de pregar e estava ali só esperando para ver o que aconteceria. Saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E aqui alguns estudiosos até sugerem que Jonas, talvez com o coração um pouco mais inclinado para o pecado aqui, talvez tivesse montado ali o seu sofazinho, sua pipoca, só para assistir a destruição de Nínive. Porque alguns acreditam que Jonas talvez ainda tivesse alguma expectativa que terminados os 40 dias, talvez Deus mudasse de ideia de novo, né, na perspectiva nossa humana, e agora destruísse então a cidade. Então Jonas vai para lá e espera para ver o que vai acontecer. Então nós temos agora, a partir daqui, o tratamento pedagógico de Deus para com Jonas, a maneira como Deus vai mostrar quem ele é, o papel que ele tem, o direito que ele tem de fazer o que ele quer. Então fez o Senhor nascer uma planta. Aí alguns vão dizer que é uma moeira, outros que era um pé de abóbora, não dá para especificar, é igual o peixe, não dá. Simplesmente entenda.
Deus fez uma planta crescer miraculosamente. Ela cresceu rapidamente, com folhas largas, com uma folhagem fechada. Ela subiu por cima de Jonas, sobre aquela barraquinha que ele montou, e fez sombra para ele sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. O capítulo 4 começa com Jonas se desgostando ao extremo, ficando completamente irado contra Deus. E agora, com uma sombrinha, água de coco, um pouquinho de tempo fresco, agora ele fica alegre em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou rapidamente também. Cresceu rápido e morreu rápido. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E Jonas de novo fica revoltado contra o Senhor e faz mais uma oração esbravejando contra Deus. Por que Deus fez isso com Jonas? Porque uma planta teria que crescer tão rápido, descer tão rápido, dar alívio e acabar o alívio. Esse é o ponto culminante do capítulo 4, talvez que vai nos levar para o ponto central de todo o livro de Jonas, que é a compaixão. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, novamente irado, né? Como nós ficamos quando Deus não faz aquilo que a gente quer. É razoável a minha ira até a morte. Eu quero morrer mesmo. Eu tenho toda a razão de ficar do jeito que eu estou, Senhor. Não vem questionar muita coisa, não. Tornou o Senhor a Jonas: tem compaixão da planta, que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? E acaba o livro por aqui. Nós não temos a resposta de Jonas, nós não temos a reação dele. Alguns estudiosos sugerem que o livro de Jonas foi escrito pelo próprio Jonas. A história acaba por aqui, ele aprende a lição, escreve o livro e volta para Israel, para que todo o povo de Deus aprendesse mais com os seus erros e com a bondade do Senhor. Mas o que Jonas estava aprendendo com o Senhor aqui nesse texto? O que Deus tinha para ensinar com Jonas, com a história da planta, de Nínive e tudo mais? Basicamente o seguinte: Jonas recebeu sombra de algo que ele não plantou, e essa mesma plantinha que ele não plantou morreu, e aí ele fica extremamente irado, descontente, fica angustiado ao ponto de pedir a morte. Então Deus pergunta para ele: Jonas, você não plantou, você não regou, você não adubou, você não fez nada por essa planta. E fica desse jeito. Você se acha no direito de ficar todo nervosinho por causa de uma plantinha que você não plantou, que você não fez nada por ela. E eu não posso ter misericórdia de uma cidade. E conhecendo as Escrituras, conhecendo o Antigo Testamento, como Jonas conhecia, como nós também podemos conhecer, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. O nosso Deus é criador. Ele não é criador apenas no ato inicial de todas as coisas, mas ele também é o criador que sustenta tudo através de sua providência. Cada vida de cada ninivita, de cada ser humano que já pisou e vai pisar na face dessa terra, é sustentada, é desenhada, é planejada pelo nosso próprio Deus. Deus é o autor dos ninivitas, Deus é o autor de todo mundo, de todas as pessoas. Afinal de contas, todos os seres humanos foram feitos à sua imagem, à sua semelhança. Todo ser humano tem um valor intrínseco por ser imagem e semelhança de Deus. E aqui nós vemos um problema de Jonas que está muito em alta nos dias de hoje, que é a questão do racismo. Jonas enxergava o seu povo, enxergava a si mesmo, os israelitas, superior aos ninivitas, como merecedores de mais bênçãos, de mais momentos agradáveis e felizes na vida do que ninivitas, que na opinião dele deveriam ser mortos e destruídos pela ira do Senhor. Jonas era de certa forma um pouco racista, assim como nós somos às vezes, quando nos consideramos melhores do que outros, por conta de nossa religião, por conta de nossa aparência, por conta do nosso status social, cor, sexo, o que for. Nada nos faz melhor do que ninguém, porque somos todos feitos iguais diante do Senhor. E então Deus coloca esse questionamento para Jonas. Você fica todo nervosinho por causa de uma planta, ao ponto de pedir a morte. Você não plantou nem nada. E eu não posso ficar com compaixão e tratar como eu quero uma cidade inteira de mais 120 mil pessoas, ignorantes da minha lei, com muitas crianças, muitos animais. Eu não tenho direito de fazer isso e você acha que você tem de ficar por causa de uma plantinha? Claro, talvez Deus não falasse dessa maneira com Jonas, mas com uma voz um pouco mais mansa. Mas o que nós temos aqui é um tratamento de choque. Deus coloca uma pergunta aqui que Jonas não tem como escapar. Ele não tem como falar algo para o Senhor que contrarie isso. É o momento de realmente cair na real e perceber o seu lugar na história do Senhor. Nós não somos Deus. Nós não temos direito de falar para Deus o que ele deve ou não deve fazer. Nós temos que nos submeter à sua vontade e falar: o Senhor é mais sábio do que eu. O Senhor sabe melhor do que eu. O Senhor criou tudo, o Senhor determina tudo, o Senhor faz tudo como te apraz. Quem sou eu para te questionar? Depois disso, a reação mais correta para Jonas seria pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão por se considerar melhor que os ninivitas. Pedir perdão por ser tão arrogante, achar que poderia ensinar para o Senhor algo. E nós?
Será que nós não deveríamos também pedir perdão ao Senhor por essas coisas? Por tantas vezes que desprezamos pessoas ao nosso redor, desprezamos pessoas que vêm arrependidas e não consideramos o arrependimento sincero porque simplesmente ainda estamos magoados com a pessoa? Será que nós temos que pedir perdão para o Senhor? Talvez por essa pandemia, porque a gente culpa Ele por tantas coisas que acontecem, desempregos, doenças, entes queridos que morrem. Será que nós não temos que baixar um pouco a nossa bola, enxergar o nosso lugar, perceber que nós somos pó, viemos do pó, somos pó e que Ele tem autoridade total sobre a nossa vida? O livro de Jonas termina com esse grande questionamento. Quem que tem direito de ter compaixão? Quem que tem direito nessa história toda? Deus. E somente Ele tem direito de reclamar para si aquilo que Ele quer. Só Ele tem direito de determinar as coisas para funcionarem como Ele quer. Só Ele tem direito de ficar frustrado com algo, só na nossa linguagem humana, claro que Deus não se frustra. Só Ele tem o direito de ficar frustrado, vamos usar nessa linguagem mesmo para ficar mais fácil na nossa comunicação. Só Ele tem esse direito, porque só Ele tem planos realmente concretos. Só Ele pode fazer aquilo que Ele quer. Só Ele tem essa autoridade, nós não temos. Então, quando nós vemos Deus agindo na história, seja ela do mundo, seja ela da igreja, seja ela nossa história pessoal, nós devemos nos colocar no nosso lugar e reconhecer que ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a vida e a morte, ao Senhor pertence tudo. E sabendo disso, nos colocarmos em nosso lugar e adorar a Ele, porque Ele é digno de tudo, porque Ele é o Senhor de tudo. E eu quero encerrar o nosso estudo com algumas aplicações. A primeira delas, nós precisamos enxergar a realidade pelos olhos de Deus. Pecadores perdoados geram festa no céu. Jonas não enxergava dessa forma. Quando chegamos às páginas do Novo Testamento, nós vemos o nosso Senhor Jesus falando que quando um pecador se arrepende, quando o filho pródigo volta para casa, quando a ovelha perdida é trazida de volta para o aprisco, a moeda encontrada, a grande festa nos céus, porque um pecador foi encontrado. Uma vida foi salva. E quantas vezes nós não agimos assim? Nós enxergamos arrependimentos, conversões e ficamos cheios de dúvidas e pulgas atrás da orelha, questionando se aquilo realmente é sincero. Nós vemos uma conversão, alguém que ainda está no começo da sua fé, alguém que é um neófito, alguém que está começando a engatinhar na vida cristã e a desprezamos, simplesmente porque a pessoa não tem a mesma maturidade ou aparência de maturidade que a gente. Só porque ela ainda tem algum costume, alguma aparência, alguma cultura que ainda está em processo de transformação, e que nós nos enxergamos melhores do que essa pessoa só porque nós temos algo que não fomos nós que conquistamos. Se você e eu somos algo, é porque o Senhor nos fez assim. Eu não tenho nada de bom em mim mesmo que eu construí com minhas próprias mãos, nem você, nem ninguém. Por isso não há lugar para arrogância. Quando nós vemos alguém chegando-se ao Senhor em arrependimento, nós temos que abraçar essa pessoa. Nós temos que dar um voto de confiança. Nós temos que fazer festa, lembrando que o Senhor está em festa. O céu está em festa por causa de um arrependimento que acontece. Em segundo lugar, Deus não nos trata como inimigos, mas como filhos. A partir do momento que você volta para a casa do Pai, a partir do momento que você é encontrado pelo bom pastor, você não é mais tratado como assim. Ele é um pecador assim, que foi, assim, arrependeu e tal, mas ainda assim é um pecador. Não, Deus não trata assim. Ele nos trata como filhos. A doutrina da adoção, que fala que nós somos filhos de Deus, é maravilhosa. Nós somos filhos de Deus com tanta legitimidade, assim como Jesus era considerado filho de José. Jesus ele foi adotado por José, e isso é verdadeiro. Ele é filho de José de fato. Assim como nós que fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus de fato. Nós não precisamos pensar assim, Jesus é o filho de Deus, eu sou assim, como se fosse filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus mesmo. E a partir do momento que algum pecador se arrepende, ele se torna filho de Deus. A partir do momento que ele tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo, pela obra do Filho, a obra do Pai, a sua vida agora não pertence mais a ele. Ele não é mais aquilo que ele era antes. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. E nós precisamos enxergar as pessoas que chegam à fé dessa forma e também nos entendemos assim. E por último, aqui nesse slide nós temos ainda mais algumas. Deus é o maior ofendido por todo pecado cometido. Quando nós ficamos com raiva de alguém, quando nós ficamos com dificuldade de perdoar alguém, nós temos que lembrar que o nosso Deus é o principal ofendido. Nós vemos isso na oração que Davi fez no Salmo 51. Pequei contra ti e contra ti somente. O pecado de Davi com Batseba, foi contra a nação de Israel, foi contra a sua família, foi contra um monte de gente. Mas o principal ofendido em última instância, era o Senhor. E por causa disso, ele sabia quem recorrer para procurar perdão. Mas levando para o outro lado, quando nós lembramos que Deus é o último ofendido de toda a situação e que Deus perdoa prontamente, porque o apóstolo João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus trata assim um pecador, quem sou eu para não perdoar alguém?
Quem sou eu para não oferecer para alguém o perdão, aquela mão amiga, a segunda chance, uma nova oportunidade para alguém que realmente vem arrependido? É claro, existem pessoas falsas, pessoas que querem apenas se aproveitar da nossa bondade às vezes. Realmente, existem pessoas assim. Mas quando alguém está de fato arrependido e pede perdão e vem aos pés do Senhor, nós não devemos ser a barreira que impede a pessoa de chegar aos pés do Senhor. Nós não devemos ser a pessoa que vai falar assim, tudo bem, Deus pode ter te perdoado, mas eu não te perdoo. Nós não devemos agir assim. Se Deus, o maior ofendido de tudo, perdoa alguém, nós devemos perdoar também. Se Deus pôde perdoar os ninivitas, Jonas também deveria perdoar os ninivitas. Se Deus podia fazer uma festa no céu pelos ninivitas, Jonas também deveria fazer uma festa na terra pelos ninivitas. Se Deus não trata mais os ninivitas como inimigos naquela geração, naquele contexto, por que Jonas deveria ainda tratá-los dessa forma? É uma mudança de perspectiva. Nós precisamos chegar à realidade do arrependimento, da conversão, pelos olhos de Deus e não pelos nossos olhos de carne. E por último, precisamos nos colocar em nosso lugar. Não somos melhores do que Deus para falar para ele quem ele deve perdoar, não, e ensinar para ele o que é justiça. Repare o que o texto de Efésios 4, 31 e 32 nos diz. Ele é um texto claríssimo quanto a isso. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós devemos perdoar. Perdão não é uma questão de sentimento. Perdão não é uma questão de eu libero o perdão, eu sinto que eu tenho. Não, não é isso. É uma questão de obediência ao nosso Deus. A oração do Pai Nosso, que estudaremos mais para frente nesse ano, nos diz que se nós não confessarmos nossos pecados, Deus também não perdoa os nossos pecados. Se nós não perdoamos as pessoas que nos pecaram contra nós, Deus também não nos perdoa. Não existe lugar para a falta de perdão na vida do cristão. Não é questão de sentir ou ter vontade. É questão de obediência. Se eu não consigo perdoar alguém, é porque eu não fui perdoado pelo Senhor. Se eu não consigo perdoar o meu cônjuge, se eu não consigo perdoar um filho, se eu não consigo perdoar um amigo, se eu não consigo perdoar um irmão na igreja, alguém do meu trabalho, se eu não consigo perdoar alguém realmente arrependido, é porque muito provavelmente eu ainda não fui arrependido. Eu ainda não passei por esse processo. Porque o parâmetro que nós temos para o perdão é o perdão que Deus fez na cruz. É o perdão que Deus tem para conosco. Nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se eu fui perdoado pelo Senhor Jesus, se eu fui perdoado, se minha vida foi salva naquela cruz, então eu não tenho direito nenhum, o mínimo direito, de falar para alguém, eu não te perdoo, eu ainda não sinto que eu tenho que te perdoar, eu não quero te perdoar, ou algo do tipo. Nós temos que perdoar. Porque Deus me perdoou, porque Deus perdoou aquela pessoa. Quem sou eu para falar para aquela pessoa que eu não perdoo, quando Deus já me perdoou de coisa muito pior, de coisa muito maior? O perdão deve fazer parte claríssima da nossa vida como cristãos. Jonas tinha que aprender isso. Nós precisamos aprender isso. E agora, para finalizar, quem sou eu para não perdoar aquele que Deus perdoou à custa da vida do seu filho amado? Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por novilhos, não foi por bois, não foi por nada. Foi pela vida do Senhor Jesus na cruz, o único filho amado do nosso Deus, que nós somos perdoados. Por isso, a compaixão que Jonas tanto precisava aprender, nós também precisamos aprender hoje. A compaixão que faltava na vida de Jonas e às vezes falta na nossa, tem que agora abundar. Quanto nós mais conhecemos ao Senhor, quanto mais conhecemos a obra de Cristo Jesus na cruz, quanto mais reconhecemos que ao Senhor pertence a salvação, racismo sai da nossa vida, falta de perdão sai da nossa vida, amargura sai da nossa vida, ira sai da nossa vida. Nós precisamos perdoar, nós precisamos viver uma vida de compaixão, enxergar pessoas arrependidas pelos olhos do Senhor, como pessoas que merecem uma segunda chance. Nós precisamos perdoar aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Então, só para fechar, nós vimos no livro de Jonas um homem rebelde, um homem com tendências, de certa forma, racistas, um homem hipócrita, um homem que pegava a teologia e desassociava da prática, é um homem que queria ensinar para Deus o que ele deveria fazer, um homem que não queria deixar Deus ser Deus, um homem como nós. Quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas? Mas o que esse homem aprendeu? Esse homem aprendeu em toda a Escritura que ao Senhor pertence a salvação. Esse homem aprendeu que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele pode mandar tempestades, peixes, o que ele quiser. Esse homem, Jonas, e esse homem, nós, pode aprender através da Escritura que Deus é a fonte de toda a salvação. Ele é aquele em que nós devemos procurar esperança. Ele é naquele que nós precisamos procurar perdão, não só para nós mesmos, mas também para todos aqueles que precisam de mudança de vida. Que nós aprendamos com a vida de Jonas, aprendamos com o livro de Jonas, a procurar a nossa única esperança no Senhor. E conhecendo mais o Senhor, mudar a nossa vida.
Que nós tenhamos uma vida cheia de compaixão, uma vida cheia de misericórdia, assim como o nosso Senhor é. Que nós possamos fazer uma oração parecida com a de Jonas aqui no começo, mas sem a ira. Simplesmente reconhecendo que Deus é clemente, que Deus é misericordioso, que Deus é tardio em irar-se, grande benignidade, se arrepende do mal e falar: Senhor, me faz parecido contigo. Muda a minha vida para ser semelhante ao Senhor. Que eu também seja alguém clemente, misericordioso, tardio em se irar, grande benignidade e que me arrependa do mal. Muda a minha vida para ser semelhante à tua. É isso que Jonas tinha que aprender com o Senhor. É isso que a pergunta retórica de Deus fez com Jonas. Perceber a sua necessidade de enxergar a vida, enxergar as pessoas, enxergar tudo pelos olhos de Deus, com olhos de compaixão, com olhos de graça. Se você ainda ficar com alguma dúvida sobre o livro de Jonas, se alguma questão não foi respondida, se algo que passou desapercebido, você não concorda comigo, mande uma mensagem no WhatsApp para mim, se tiver o meu número, se tiver meu contato, teria alegria em ajudá-lo e responder. Aqui o nosso objetivo não é fazer um estudo exaustivo de cada vírgula, de cada pedacinho do texto, mas trazer um apanhado geral do estudo, o significado do texto e aplicações para a nossa vida. Espero que o estudo do livro de Jonas, nesses 4 capítulos, tenha sido bênção na sua vida. E caso precise de algo, eu puder te ajudar com relação à escritura ou qualquer outra questão, entre em contato, teria alegria em ajudá-lo. Acompanhe também nossos trabalhos, como já disse no começo, no Instagram, Facebook, o site da nossa igreja e também o nosso canal no YouTube. Forte abraço e nos vemos no próximo estudo.